Boa noite. Que a paz que vem do Senhor cubra a sua vida, a sua família e encha o seu coração de serenidade. Nesta noite tão significativa, eu não venho apenas orar com você. Venho te chamar para algo mais profundo. Quero te convidar a conversar com Deus de verdade. Falar com Ele como quem abre a alma. Porque, acredite, isso transforma a forma como enfrentamos a vida. Há uma oração que quero que você repita comigo agora. Faça isso com fé, com entrega, com desejo sincero de ouvir a resposta do alto. Diga comigo: Senhor, mostra-me aquilo que meus olhos não conseguem enxergar. Sim, declare isso com confiança. Senhor, revela o que está além da minha percepção. Existem situações que, por mais que a gente analise, questione, observe, ainda assim nos escapam. Existem circunstâncias que parecem simples, mas por trás delas se escondem intenções que só Deus pode perceber. E é justamente por isso que precisamos dessa ajuda divina. Porque há momentos em que o perigo está tão perto que a gente não imagina. O engano pode estar ao nosso lado, sorrindo, se mostrando gentil, mas com um coração distante da verdade. E por mais atentos que estejamos, nem sempre conseguimos identificar o que realmente está acontecendo. Há palavras que parecem doces, mas carregam veneno disfarçado. Há atitudes que soam naturais, mas escondem algo que machuca. E como isso dói quando a verdade vem à tona. Mas o Senhor vê o que ninguém vê. Ele conhece os pensamentos mais profundos. Nada escapa ao olhar dele. É por isso que, quando a gente começa a pedir: Senhor, ilumina as sombras ao meu redor, mostra o que está sendo escondido, revela aquilo que a minha razão não alcança, as mudanças começam a surgir. Deus começa a agir em silêncio, sem barulho, sem alarde. Mas você percebe, porque de repente pessoas começam a se afastar. Aquelas que pareciam tão presentes, tão envolvidas na sua vida, somem. Algumas simplesmente param de te procurar. Outras que antes eram tão constantes começam a se calar. E num primeiro momento, isso pode até te deixar confuso. Você pode até perguntar: será que fui eu que mudei? Por que estou ficando mais sozinho? O que está acontecendo ao meu redor? Mas depois, você entende. É a resposta de Deus. É o Senhor limpando o caminho. Ele mostrando que nem tudo era como parecia. Às vezes, o afastamento de certas pessoas é livramento. Às vezes, o silêncio de alguém é proteção para você. É Deus cuidando de você sem que você precise fazer nada. É o cuidado dele se manifestando antes mesmo que o problema apareça. É a presença dele te cercando e te dizendo: eu ouvi o seu clamor, eu vi a sua sinceridade e comecei a agir por amor a você. E o mais interessante é que, quando você ora dessa forma, pedindo luz, discernimento, sabedoria, aquilo que estava camuflado começa a se tornar evidente. Você começa a lembrar de detalhes. Coisas que antes pareciam pequenas ganham outro significado. Palavras que foram ditas passam a fazer sentido. Reações que você não entendeu antes agora se encaixam. É como se o Senhor te desse uma nova lente. E com essa lente espiritual, você começa a enxergar tudo com mais clareza. Não é para gerar medo. Não é para criar desconfiança em excesso. É para trazer proteção. Deus não quer que você viva desconfiando de todos, mas Ele quer que você esteja protegido daquilo que pode te ferir. E se Ele vê que você está aberto a ouvir, Ele fala. Se Ele percebe que você está disposto a obedecer, Ele revela. Porque Deus não quer ver você tropeçando em armadilhas.
Ele quer te ver caminhando com firmeza, com paz, com segurança. Por isso, continue clamando. Continue dizendo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Me mostra além do que é visível. Me ajuda a discernir o que está escondido. Porque essa oração, por mais simples que pareça, tem um poder enorme. Ela movimenta o céu. Ela abre caminhos. E, principalmente, ela te livra do que não te serve mais. Não se assuste se algumas pessoas se afastarem. Não estranhe se portas se fecharem de repente. Pode ser Deus agindo. Pode ser Ele te poupando de um sofrimento que só Ele sabe que viria. Eu creio com toda a certeza que essa oração precisa se tornar parte da sua vida. Que ela esteja não só nos seus lábios, mas também cravada no seu coração. Porque quando a gente começa um novo ciclo, a gente precisa mais do que boas intenções. A gente precisa de clareza. A gente precisa enxergar com os olhos da fé. Precisamos do discernimento que só vem do alto. É o Senhor quem nos concede essa visão, além do que é visível. É Ele quem traz a luz necessária para que a gente compreenda o que está se desenrolando ao nosso redor. Então, se você está vivendo um momento em que sente que algo precisa mudar, que algo está prestes a ser revelado, repita essa oração comigo, com sinceridade. Senhor, mostra-me o que os meus olhos não conseguem ver. Escreva aí nos comentários se essa oração fala com você. Declare com fé. Escreva sem medo. Senhor, mostra-me o que está escondido. Mostra-me o que está encoberto nas intenções. O que é dito nas ausências. O que se passa nos bastidores da convivência. Aquilo que se esconde nos olhares e nos sorrisos forçados. O que os meus olhos naturais não alcançam, mas que o teu espírito pode discernir. E sabe por quê? Porque Deus vai te mostrar. Ele vai abrir os seus olhos de uma maneira que você nunca experimentou antes. Ele vai iluminar áreas da sua vida que estavam em sombras. Vai te dar entendimento sobre situações que pareciam confusas, sobre pessoas que pareciam confiáveis. Mas é importante saber, essa revelação pode doer no início. Pode causar um incômodo profundo. Porque às vezes, a verdade vem com um peso que não esperávamos carregar. Ela nos mostra que aqueles em quem confiávamos tanto não eram aquilo que pareciam ser. Mostra que gestos que pareciam bondade, na verdade, escondiam interesses. Que palavras doces vinham de corações amargurados. E nesse momento, é natural sentir tristeza. É natural se decepcionar. Mas escute com atenção. É nesse instante que Deus começa a libertar você. Ele não revela para machucar. Ele revela para curar, para proteger, para tirar os espinhos do caminho antes que eles causem feridas mais profundas. E mesmo que pareça pesado no começo, mesmo que pareça solitário por um tempo, a paz que virá depois vai te provar que foi necessário. Deus está te conduzindo a um lugar onde a falsidade não te alcança, onde o engano não encontra espaço, onde só permanece aquilo que é verdadeiro. E antes de orarmos juntos, eu quero compartilhar algo que é como um abrigo nos dias em que nos sentimos mais vulneráveis. Algo que consola, que protege, que nos envolve como um escudo. Deixa eu abrir aqui. É o Salmo 91. Uma oração que ecoa desde os tempos antigos, mas que continua viva, poderosa, eficaz. Uma declaração de confiança no cuidado divino. Um lembrete de que, mesmo quando tudo parece incerto, há um lugar seguro. O esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 não é apenas um texto bonito, ele é uma promessa viva. Ele fala de proteção contra perigos ocultos, contra ameaças silenciosas, contra armadilhas disfarçadas.
Ele nos assegura que há um lugar onde o mal não pode nos tocar, onde o medo não prevalece. E é nesse lugar que Deus quer te guardar. É nesse abrigo que Ele quer te esconder, longe das setas que voam, longe das palavras que ferem, longe das intenções que desviam. E enquanto lemos juntos este salmo, algo começa a se mover no invisível. Deus começa a colocar suas mãos sobre áreas que estavam expostas. Começa a fechar portas que você nem sabia que estavam abertas. Começa a cortar laços que não eram para estar ligados a você. Ele começa a proteger você de pessoas, ambientes e situações que estavam se tornando riscos sem que você percebesse. E faz isso com amor, com zelo, com cuidado. Se esta é a sua primeira vez aqui, quero que saiba: você é muito bem-vinda. Você é muito bem-vindo. Não importa de onde você veio. Não importa sua história, sua denominação, sua crença anterior. Aqui não é sobre dividir. Não é sobre criar muros. É sobre fé. É sobre o que une. É sobre abrir o coração para ouvir a voz de Deus. A palavra está aberta diante de nós agora. E onde há palavra, há direção. Onde há palavra, há cura. Onde há palavra, há esperança. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque Deus te trouxe. Porque há algo que Ele quer falar com você. Há algo que Ele quer te mostrar. Há algo que Ele quer fazer na sua vida. Então não endureça o coração. Não feche os ouvidos. Apenas permita que Ele te mostre o que precisa ser visto. Permita que Ele revele o que precisa ser revelado. E se prepare, porque o cuidado de Deus vai te surpreender. Agora eu quero orar por você. Mas antes, preciso te perguntar uma coisa. Você está sentindo no seu coração que precisa ainda mais de oração? Está com aquela angústia que não se explica? Está sentindo que precisa de um cuidado especial, de um consolo direto do céu, de uma resposta urgente vinda de Deus? Então, quero te pedir uma atitude simples, mas que pode fazer toda a diferença na sua caminhada de fé. Abaixo deste vídeo, você vai ver uma palavrinha: inscrever-se. Consegue encontrar? Se você estiver com o coração aberto para continuar recebendo orações como essa, clique nela agora. É totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Mas espiritualmente falando, esse gesto tem um peso importante, porque cada vez que você faz isso, o seu nome passa a fazer parte deste canal de oração. E sempre que eu estiver aqui, clamando, intercedendo, falando com Deus, o seu nome estará incluído nesse momento de fé. E olha, aproveita também e clica no símbolo de gostei. Pode parecer apenas um clique, mas ele ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que talvez estejam passando exatamente pelo que você está passando agora. E antes da oração, quero te lembrar de algo muito especial. Testemunhos edificam. Sim, ouvir o que Deus fez na vida de alguém fortalece a nossa própria fé. Serve como um recado do céu dizendo: ei, eu também vou agir na sua história. E o seu testemunho também vai chegar, no tempo certo, da forma certa, com o toque de Deus. Porque o nosso Deus é bom. Ele é fiel. Ele não desampara. Ele não esquece. Ele ouve. Ele vê. Ele age. E eu estou aqui agora com o Salmo 91 aberto diante de mim. E é com base nesse texto que vamos orar, que vamos clamar juntos, que vamos declarar promessas sobre a sua vida. E enquanto isso acontece, creia, Deus vai agir em áreas ocultas. Ele vai trazer à tona aquilo que precisa ser resolvido. Ele vai romper o silêncio e trazer direção. Ele vai destravar aquilo que está parado. Porque muitas vezes, quando algo está oculto,
Tudo ao nosso redor fica travado. Os projetos empacam, as portas não se abrem, o coração fica inquieto. Mas quando a luz de Deus entra, quando a verdade aparece, quando aquilo que estava escondido é revelado, tudo muda. A alma volta a respirar. O caminho se torna mais leve. Os dias passam a fazer mais sentido. E aí a gente entende. Deus nos livrou. Deus nos protegeu. Deus nos mostrou o que era necessário para que a nossa vida voltasse a andar. Ele honra a transparência. Ele abençoa os que escolhem caminhar com sinceridade. Ele estende a mão para quem está disposto a andar na luz. E é com esse espírito de fé, com esse desejo sincero de ouvir e obedecer à voz de Deus, que nós vamos orar juntos agora. Pegue essa oração como sua. Faça dela parte do seu dia. Declare cada palavra com convicção. Não apenas repita, sinta. Ore com entrega, com expectativa, com esperança. Porque o Senhor está ouvindo. Ele está aqui. Ele está perto. Ele nunca se ausenta. Vamos juntos declarar os versículos que têm sustentado tantas pessoas ao longo dos tempos. Versículos que carregam promessas de cuidado, de livramento, de abrigo em meio às tempestades. Repita comigo agora, com fé no coração, como se você estivesse diante do próprio Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Que promessa poderosa! Que palavra cheia de esperança! Há uma segurança divina envolvida em cada linha desse salmo. Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele sustenta, Ele protege, Ele firma os nossos passos mesmo quando o chão parece escorregadio. Ele nos dá autoridade espiritual sobre tudo aquilo que tenta nos paralisar. E mais do que isso, Ele age com amor. Veja o que está escrito a seguir. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Não é apenas sobre conhecer a palavra ou seguir doutrinas. É sobre apegar-se a Deus com amor verdadeiro. Quando o coração se volta a Ele com sinceridade, com entrega, com desejo de caminhar ao lado dele, o livramento vem. Não por mérito humano, mas por graça. Porque o Senhor responde ao coração que clama, ao espírito que se rende, à alma que confia. E Ele continua dizendo: pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. O nosso Deus responde. Ele não ignora uma oração sincera. Ele não fecha os ouvidos para quem está em dor. Ele ouve, Ele vê, Ele entende aquilo que ninguém mais entende. Quando você o invoca de verdade, com fé no coração, Ele se levanta, Ele se move, Ele responde. E tem mais. Na sua angústia eu estarei com Ele. Isso aqui é tão profundo, porque o Senhor não promete uma vida sem dor. Ele não promete ausência de lutas.
mas Ele garante presença, Ele garante companhia. Ele promete estar contigo nos dias difíceis, nos momentos em que tudo parece desabar. Quando o mundo te vira as costas, Ele permanece. Quando todos te esquecem, Ele lembra. Quando ninguém entende o que você está sentindo, Ele compreende. E Ele diz: livrá-lo-ei e o honrarei. Ele não só livra, Ele honra. Ele restaura. Ele ergue quem foi humilhado. Ele dá dupla honra a quem foi desacreditado. Ele muda histórias. Ele transforma destinos. E Ele finaliza com algo que toca profundamente. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele vai te satisfazer com vida. Vai te mostrar o que significa viver de verdade, em paz, com propósito, com plenitude. E mais que isso, Ele vai te mostrar a salvação, a alegria que não passa, a vitória que não depende das circunstâncias. Que essa oração encontre abrigo no teu coração. Que ela seja como uma semente plantada em terra fértil, que com o tempo vai florescer em bênçãos, em respostas, em experiências reais com Deus. Que o Senhor cubra a tua vida com proteção. Que Ele revele tudo aquilo que ainda está oculto, que precisa ser trazido à luz. Que o Espírito Santo tenha liberdade para agir na tua história, guiando os teus passos, curando as tuas feridas, restaurando o que foi quebrado. Diga com fé agora: eu creio. Sim, repita em voz alta se puder. Declare essa confiança, mesmo que pequena, mesmo que frágil, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Porque Deus vê o que está dentro. Ele se move pelo que vem do coração. E agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Ore comigo, com reverência, com entrega, com sinceridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. E agora você diz amém. Diga também graças a Deus. Diga com alegria no coração, glória a Deus. E antes de encerrar, eu quero te fazer um último convite. Faça o seu propósito de intercessão. Cobre a sua casa com oração. Apresente a sua família diante do Senhor. Ore pelos seus. Declare proteção sobre os que você ama. Que este mês de maio seja marcado por vitórias, por revelações, por mudanças vindas do alto. Não deixe que a rotina te afaste da fé. Não permita que o cansaço te desconecte da oração. Esteja firme. Continue crendo. Continue buscando. E para terminar, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém já te disse, te amo hoje? Se ninguém disse, eu quero te lembrar agora. Jesus está dizendo isso para você. Sim, Ele diz: eu te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te encha de paz. Amém.